queridos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a igreja. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Gênesis 38, para darmos continuidade à exposição deste capítulo. E hoje nós entraremos na terceira e quarta cenas, que são aqui descritas por Moisés. O texto é composto por algumas cenas, as duas primeiras se encontram nos versículos de 1 a 11, a primeira delas do verso 1 a 5, a segunda dos versos 6 a 11, e agora, passado algum tempo, nós temos a terceira cena, até o versículo do 12 ao versículo 19, e a quarta cena, que também nós vamos ler e meditar hoje, dos versos 20 a 23. Acompanhe a leitura que farei desta parte, desta seção das Escrituras, Gênesis 38, a partir do verso 12. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E, consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tina, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra e sabemos, ó Deus, que toda ela é luz, porquanto pela palavra o Senhor revela o Teu ser, Teus atributos, Tuas obras, revela-nos, Senhor, a respeito da salvação, do Evangelho de Jesus Cristo. Contudo, ó Deus, de nada adianta a luz para olhos cegos. Ela não pode, ó Deus, penetrar e produzir os seus efeitos se os nossos olhos não forem abertos. É por isso que te pedimos nesta hora que o Senhor ilumine nossos olhos espirituais, que o Senhor abra o nosso coração, dando-nos, ó Deus, capacidade que provém do Teu Espírito, pois a revelação do Senhor não pode ser discernida pelo homem natural, mas apenas espiritualmente, a fim de entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos diz. Mas, para além disso, ó Deus, dá-nos iluminação, de modo que venhamos a crer na palavra, a nos arrepender de nossos pecados e a andar por meio dela. Senhor, que não sejamos como Judá, que, sendo do Teu povo, foi cegado pelos seus próprios pecados, pela sua indiferença e malignidade, mas que o nosso coração
possa ver a luz do Evangelho de Cristo Jesus, daquele que é a luz do mundo. Assim oramos em nome dele, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados irmãos, no livro de Apocalipse, o último livro das Escrituras, logo no início do livro, nós temos aquele que é o primeiro setenário, ou o primeiro grupo de 7. O livro é dividido em alguns grupos de 7. 7 trombetas, 7 selos, 7 taças. E no início de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, nós temos 7 cartas. As 7 cartas dirigidas pelo Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia. Cada uma daquelas igrejas é exortada, encorajada e admoestada pelo Senhor conforme a necessidade de cada uma delas. E na última carta destas 7, dirigida à igreja que se localizava na cidade de Laodiceia, conforme está em Apocalipse 3, dos versículos 24 em diante, aparentemente uma igreja que estava bem, uma igreja que se sentia rica, autossuficiente, nosso Senhor Jesus se dirige àquela igreja com uma palavra muito dura, muito severa. O Senhor Jesus disse que aquela igreja não era nem quente nem fria, mas morna, e por isso estava a ponto de vomitá-la de sua boca. E o Senhor então apresenta a razão daquela igreja ter uma fé morna. Ele diz ali em Apocalipse 7, não sabes que és, na verdade, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E o Senhor então a adverte dizendo que você vem à minha presença e compre de mim ouro provado no fogo, para que seja verdadeiramente rica, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Que situação assombrosa, não é verdade? Uma igreja do Senhor, que se julgava uma igreja autossuficiente e rica, mas que de fato, segundo o juízo do Senhor, segundo a palavra de Jesus, era uma igreja cega. Esta é uma situação terrível que acometeu aquela igreja de Laodiceia e que também, meus irmãos, pode ser observada no texto que lemos, na vida de julgar. Vejam que situação assombrosa. Um crente cego pelo pecado. Um crente cego pelo mundo. Quando nós lemos a história de Judá, nós nos deparamos com esta situação semelhante à realidade da igreja de Laodiceia. Alguém que está cegado pelo mundo. Judá se afastou de seus irmãos. Veja, no capítulo 38, no versículo 1, nós já percebemos a origem da cegueira de Judá. Judá se apartou de seus irmãos. Ele vivia na terra da promessa, mas ele não vivia com o povo de Deus. Ele não estava mais nas tendas de Israel, que era seu pai Jacó. Ele não tinha mais comunhão com os filhos de Israel, com seus irmãos. Ao se afastar de seus irmãos, ao se apartar deles, como diz nossa tradução, Judá começa a conviver com os cananitas, com os ímpios, com um povo amaldiçoado, o povo a quem Deus havia amaldiçoado naquela terra. Judá se associa a um homem chamado Ira, um cananita da cidade de Adulão, um adulamita. Ira era um homem maligno e Judá se coloca debaixo da influência dele. E neste episódio nós vemos como este homem era maligno. Ele convida Judá para um festival pagão. Ele se associa com Judá para, de alguma maneira, fazer o pagamento de uma meretriz que fora contratada por Judá. Veja que tipo de amizade, que tipo de amigo era este tal de Ira. Um amigo para o pecado, um amigo para as coisas que não prestam. Judá também se casa, entra em aliança com os cananitas. Ele se casa com uma mulher ímpia, que não é nem mesmo mencionado o nome dela, a filha de Sua. Judá está totalmente tomado por uma vida ímpia, embora fosse um filho da promessa, embora fosse uma das tribos, futuras tribos de Israel.
Nós sabemos que o Senhor Jesus é descendente de Judá, ele é o leão da tribo de Judá, mas vejam, meus irmãos, quais foram as origens do Senhor Jesus. Ele vem de uma família totalmente disfuncional, de uma família quebrada e miserável por causa de seus pecados. Este era Judá. Ele então, aumentando os seus pecados e seu afastamento de Deus, casa seus filhos com uma mulher cananita, uma mulher pagã. Seus filhos eram homens mais perversos do que o próprio Judá. E por isso Deus mata os seus 2 filhos, primeiramente Er e depois Onã. O juízo de Deus agora está sobre Judá. Judá se pensava alguém abençoado. Mesmo afastado de Deus, ao ver suas riquezas se multiplicarem, ao ver sua prosperidade aumentando, ao receber 3 filhos homens, ele via a si mesmo de uma maneira incorreta. Ele era cego, ele se pensava abençoado, mas não era abençoado. Deus então, para restaurá-lo, para trazê-lo ao arrependimento, envia disciplina. Seus filhos morrem. Mas o que Judá faz? Ele não reconhece o seu próprio pecado, ele está cego. No versículo 11, ele coloca a culpa daquela situação em Tamar, sua nora. Tamar era a causa da morte de seus filhos. Por isso, ele engana Tamar, a despede para a casa de seu pai e lhe promete, sem a intenção de cumprir a promessa, em lhe dar Selá, seu 3º e único filho agora, como marido, para suscitar descendência ao seu primogênito que havia morrido. Mas o menino ainda não era adulto, não era grande o suficiente. Então ele diz: Tamar, espere até que Selá seja crescido e então você se casará com ele. Veja, meus irmãos, que Judá ele enrola Tamar no versículo 11. E ao fazê-lo, ele aprende a um compromisso, ao invés de libertá-la, Tamar, olha, você é a causa da minha desgraça, você é a causa dos problemas e infortúnios em minha família, então você está livre, pode casar-se com quem você quiser. Não, ele a mantém compromissada com sua família, mas não a assume como sua filha, como nora. Ele não a sustenta, ele a manda para a casa de seu pai. Ele a mantém presa, mas sem se responsabilizar com as demandas daquele acordo, com as demandas daquele noivado. E lembrem-se, meus irmãos, o noivado, na cultura antiga, bíblica, era semelhante a um casamento, tinha o mesmo grau de compromisso de um casamento. Tamar era noiva de Selá, ela estava comprometida a Selá. A cegueira de Judá o impede de ver os seus pecados e o faz transferir a culpa a outrem. Tamar é a culpada. E essa situação vai piorando conforme nós chegamos agora no versículo 12. Judá está cada vez mais cego pelos seus próprios pecados, porque o mundo cega o homem para o afundar no pecado. Esta é a verdade que nós encontramos aqui. O mundanismo, a vida segundo este mundo, ela torna o pecador cada vez mais cego e o faz afundar. Como diz o salmista, um abismo chama outro abismo. Em primeiro lugar, nos versículos iniciais de 12 a 14, nós percebemos que o mundo cegou o entendimento de Judá, de modo que ele não percebe as consequências de seu pecado. Ele está tão cego que ele não vê as consequências dos pecados que ele tem praticado, das escolhas que ele fez e assume. Agora, meus irmãos, vejam, Tamar não habita mais com ele. Versículo 11, diz o final do verso 11. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Tamar, a quem ele culpou da morte dos seus filhos. E embora ele tenha despedido Tamar, ainda há uma moradora incômoda na casa de Judá, e esta moradora é a morte. Judá pensava que Tamar fosse a causa da morte de seus filhos. Ela foi dispensada, e agora a esposa de Judá morre. No correr do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá. Será que a culpa é de Tamar? Pela morte da esposa de Judá?
Em quem ele vai colocar a culpa agora? Será que ele não perceberá que Deus está tratando com ele? Será que ele não vai ver que a disciplina de Deus está vindo sobre a vida dele por causa do fato dele ter se afastado das tendas de Jacó, ter se apartado de seus irmãos, herdeiros com ele da mesma promessa da vinda do Salvador? Nem assim ele consegue ver que Deus o estava disciplinando. Um terceiro luto, um filho, outro filho, agora a esposa. Judá está num beco sem saída, porque percebam, sua descendência, a semente santa está ameaçada, já que só sobrou um herdeiro, ele não tem mais uma esposa que lhe possa dar um filho, ele não tem mais os seus 2 filhos mais velhos que morreram, só há um herdeiro, só há um filho de Judá vivo, e este está comprometido com Tamar, que Judá não quer entregar seu filho a ela, ou não quer tomá-la por esposa de seu filho. Como virá um descendente de Judá? Percebam que o diabo enredou Judá nestas armadilhas para que a descendência de Judá, que é a descendência da mulher, o descendente da mulher, o filho de Deus, fosse ameaçado. Aqui é uma guerra espiritual. No entanto, Deus está por trás destes eventos para, por meio das ações de Satanás, dos pecados dos homens, disciplinar o seu servo e levá-lo ao arrependimento e então, pela sua graça, abençoar o seu povo. A descendência de Judá está ameaçada de extinção. E o que ele faz? Ele ora, ele busca a Deus, ele coloca a boca no chão, coloca a boca no pó, arrepende-se de seus pecados. O que Judá faz em meio ao seu luto? De forma alguma, meus irmãos, ele busca o Senhor. Ele espera cumprir o luto de maneira formal. Percebam, consolado. Isto, terminado o luto, ele cumpriu os dias socialmente aceitáveis para o luto e rapidamente ele se consola e busca refúgio, busca abrigo, não mais como ele havia feito antes, porque não há ninguém para ele colocar a culpa, ele não transfere a responsabilidade, mas ele busca abrigo nos prazeres do mundo, que o haverão de cegar ainda mais. É assim que o ímpio faz, é assim que o crente que vive dominado pelos seus pecados faz. Ele sempre transfere a culpa, e não havendo quem para transferir a culpa, ele se entrega aos vícios, se entrega aos prazeres, se entrega ao pecado. Judá era um homem muito frio, indiferente. Ele mentiu para o seu pai, e vendo o desespero de seu pai, conforme está no capítulo anterior, no verso 35, seu pai chorava, desconsolado, pela suposta morte de José. O que Judá faz? Nada. Simplesmente afasta-se de seu pai, vai embora. Seus filhos morrem. É dito no texto que ele pranteia, que ele rasga suas vestes, que ele desgrenha seus cabelos e chora. Não, o que ele faz? Apenas coloca a culpa em Tamar. Agora sua esposa morre, o que ele faz? Ele espera cumprir os dias do luto e vai para uma festa. Era o momento da tosquia das ovelhas. Vejam, o seu amigo mundano, Ira, ele leva Judá, o seu amigo, vai com ele aos tosqueadores das ovelhas em Tina. As ovelhas eram tosqueadas. E o que significa isto? O que era esta tosquia das ovelhas? Era o momento em que os proprietários de rebanhos, juntamente com seus pastores, reuniam todos os seus rebanhos em um local para se ajudarem nesse trabalho que era muito árduo. Nós não estamos habituados com a criação de rebanhos ovinos, ovelhas. Nós não sabemos como é esta cultura em que estes animais são criados, não propriamente pelo leite ou pela carne, embora estes sejam benefícios que eles dão, mas pela sua lã. Eles são criados, a lã cresce no inverno, e ao final do inverno era costume no Oriente Médio, nos tempos bíblicos, fazer um grande festival de tosquia. Eram eventos importantes que marcavam o fim do inverno e o início da primavera.
A lã das ovelhas pode ser retirada. Acabou o tempo frio. Elas têm que ser tosquiadas. E nós agora teremos rendimento. Teremos lã para fazer nossas roupas, para fazer tecidos, para vender tecidos, para ganharmos lucro. Estas festas envolviam um trabalho comunitário e também terminavam, como acontecia também nas festas de colheita, com celebrações. Depois que o trabalho terminava, que toda a lã era retirada e armazenada, havia festividades, celebrações, regadas a muita bebida e também celebrações religiosas, com culto às divindades da fertilidade. No caso dos cananitas, com cultos a Baal e a Astarote. Era isto a tosquia da ovelha. Era uma espécie de festa junina que os crentes hoje não apenas vão, eles fazem nas suas próprias igrejas. Uma festa de celebração da prosperidade, da agricultura. Nós não estamos adorando ídolos, mas imitam os modos mundanos. E ali eles se juntavam, realizavam aquele trabalho, depois da lã recolhida, eles adoravam os deuses da fertilidade, se embebedavam, e haviam, então, sacerdotisas cultuais, ou prostitutas cultuais, que simbolizavam aquelas divindades da fertilidade e que se entregavam àqueles adoradores de tais deuses malignos que não passavam de demônios. Era isso que acontecia, era para lá que Judá estava indo. Era para este lugar que ele foi. Não era simplesmente um lugar em que ovelhas eram reunidas e pastores, juntamente com os donos daqueles rebanhos, tiravam a lã e pronto, cada um ia para a sua casa. Não, haviam festividades. Percebam que no final do texto que nós lemos, por 2 vezes, o amigo de Judá, Ira, ele menciona aquela mulher, que na verdade era nora de Judá disfarçada, chamando-a por um nome técnico, prostituta cultual. Não era uma meretriz comum, não era alguém apenas que vendia serviços sexuais a troco de dinheiro, mas era alguém que servia a algum deus, suposto deus, um ídolo de fertilidade. Servia um culto pagão. Estas festas, então, meus irmãos, após a tosquia, envolviam música, dança, comida, bebida, celebrações pelo rebanho e sua fertilidade, pelo produto do rebanho que era a sua lã. Havia rituais religiosos, cerimônias para garantir a saúde do rebanho no próximo ano e a prosperidade da comunidade. Foi para lá que Judá foi. E vejam, meus irmãos, que em contraste com Judá, que rapidamente, ao cumprir o seu luto, apenas para exercitar aquela formalidade social, vejam que no verso 14, passado muito tempo, anos, porque Selá havia se tornado um adulto, um homem, diz o versículo 12, no correr daquele tempo, passado muito tempo, como estava Tamar, no verso 14? Ela ainda estava de maneira modesta, vivendo na casa de seu pai e trajando as vestes do seu luto, até que fosse entregue como esposa a Selá. Perceba um contraste do caráter mundano, de um caráter lascivo, de um caráter indiferente de Judá, com esta mulher que perseverava, aguardando que a promessa lhe fosse dada. Mas Tamar conhecia o seu sogro, ela sabia que tipo de homem ele era. Ele era um homem rico, provavelmente, um dono de rebanhos, um homem de reputação social, mas aquele homem que só tem o verniz, que é uma fachada social. Ela sabia que ele era um homem lascivo, um homem de um olhar um tanto quanto libertino, um homem que, ao observar uma mulher, a filma da cabeça aos pés. Ela conhecia o seu sogro. Calvino entende, neste verso 14, que Tamar tinha pessoas próximas de seu sogro que o espionavam. Diz lá que, ao saber que o seu sogro ia para esta festa, ela fora informada disso. Ela rapidamente se prepara para colocá-lo em uma emboscada. Veja que ela foi informada, verso 13. Eis que o teu sogro sobe para Tima. E ela conhecia aquele homem, meus irmãos.
Ele era um homem lascivo. Por isso, Tamar, então, se disfarça de prostituta cultual. Por que nós podemos dizer isso? Não apenas porque o texto a chama assim no final, nas palavras de ira, mas pela maneira como ela se veste, que é um tanto quanto estranha. Porque o véu é um sinal de modéstia na cultura antiga. E ela, para se disfarçar de uma prostituta, qual a veste que ela usa? Exatamente um véu. Porque as meretrizes comuns não usavam véus, não cobriam seu rosto, mas as meretrizes cultuais, que podiam ser mulheres casadas, que podiam ser mulheres comprometidas, mulheres de família, elas, naqueles cultos pagãos, elas cobriam seu rosto com véu para se consagrarem ao ídolo, à divindade que representavam, entravam naquele jogo orgiástico e depois voltavam para a sua vida comum. Para os irmãos não acharem que isto é um exagero, depois leia o profeta Oséias, que ele descreve exatamente esse tipo de cerimônia, principalmente no capítulo 6 de sua profecia, dizendo que as filhas e noras dos judeus dos seus dias, dos israelitas de seus dias, se prostituíam debaixo das árvores dedicadas aos cultos de fertilidade, como prostitutas cultuais, naquelas orgias. Então não era uma atividade recorrente, não era um meio de vida a prostituição cultual. Poderia até ser, no caso de sacerdotisas, mas geralmente eram mulheres que eram, podemos dizer, ligadas a alguma divindade de fertilidade e que nas festividades cobriam seu rosto com véu e se entregavam à prostituição como forma de manifestação daquela divindade. É o mesmo que acontece hoje ainda, vou pensar aqui, com um processo, né? Nos cultos afro. É o mesmo que acontece. O mesmo que acontece. Pessoas que são dedicadas a determinadas entidades e, ao incorporá-las, elas se entregam à lascívia, se entregam à prostituição. Por isso ela se cobre com o véu, se disfarça de uma prostituta cultual e se coloca à beira do caminho para Tina. Tamar é informada da ação e agora ela rapidamente tenta assegurar o seu direito a um filho descendente de Judá. Percebam, meus irmãos, que Tamar não é tomada por lascívia ou desejo de luxúria. Não é isto que a leva a esta atitude. Veja que no final do versículo 14 é dito a motivação: pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Tamar, ela age movida por um desejo nobre, embora a ação seja assustadora aos nossos olhos cristãos do Novo Testamento. Porque era uma lei, naquele período, entre os cananitas, entre também os antigos povos da Mesopotâmia, que o levirato, quando não fosse cumprido pelos filhos, poderia ser cumprido, caso todos os filhos morressem, pelo pai. Então ela não fez isto movida por sentimento pecaminoso ou por lascívia, mas o desejo dela era suscitar o descendente. Judá não estava preocupado com a sua posteridade, Judá não estava preocupado com a morte da sua descendência, mas Tamar preocupava-se com isso. E ela, mesmo usando engano, ela quer cumprir aquele princípio do levirato, que, segundo a sua cultura cananita, poderia também ser cumprido pelo sogro. Calvino, comentando sobre este verso 14, ele pensa que esta mensagem que Tamar recebe da partida de seu sogro não foi trazida a ela acidentalmente, mas ela já estava consciente que seu sogro havia enganado. Selá já era adulto e que a semente prometida a Judá, a Jacó, antes deles a Abraão e Isaque, estava ameaçada. Por isso que no final do versículo 14, Moisés, que foi o escritor do texto, ele deixa claro as motivações daquela mulher. Ela não faz isso por motivações pecaminosas. Ela não tinha nenhum interesse naquele sogro. O que ela desejava era o descendente. O que ela desejava era a semente.
Então chegamos nos versos 15 a 19, que nos contam como este plano veio a ser bem-sucedido. E nestes versículos, mais uma vez, a cegueira de Judá é abordada. E aqui nós percebemos que o mundo cega o coração ao ponto que a pessoa não nota, não percebe a corrupção do seu pecado. O mundo ele cega o coração ao ponto de Judá não perceber a corrupção do seu pecado. O versículo 15 nos fala que o encontro de Judá e Tamar, ou melhor, o versículo 14 nos diz isso, o encontro ocorre no caminho para Timna, na estrada de Enaim. Literalmente, no hebraico, esta expressão estrada de Enaim, Bepetá Enaim, no hebraico, significa abrir os olhos. Abrir os olhos, ter os olhos abertos. É irônico, meus irmãos, que no lugar chamado abrir os olhos, mesmo Judá mantendo uma relação sexual com sua nora, os olhos dele estão fechados, porque ele não sabe quem é aquela mulher. Veja a ironia do texto. O lugar chama abrir os olhos para justamente evidenciar quão grande cegueira o pecado produziu na vida de Judá. Como a corrupção da sua lascívia, de seu desejo egoísta, o cegavam para ver apenas ilusões, apenas aquilo que ele desejava e não o que era real. Porque, após usar esta palavra para o local, Enaim, no verso 14, abrir os olhos, veja com que verbo começa o escritor sagrado, o versículo 15. Exatamente com o verbo ver. Vendo. Vendo-a Judá. O verbo raá, verbo ver. O que é mais uma ironia do texto para salientar o tipo de cegueira que o pecado produz. A cegueira do pecado não é uma cegueira que tolda a visão, que torna a nossa visão escura como um breu. Não. A cegueira do pecado é uma cegueira que produz miragens, ilusões, falsidades. Você vê o que não existe. Você vê o que não é. Você vê o que o seu coração deseja, mas que não está ali. Você vê o que sua mente imagina, mas que não é real. Era isso que ele estava vendo. O homem tomado pela corrupção sensual vê o que imagina, mas ele não vê a realidade em sua frente. Ele vê uma oportunidade para ter prazer sexual, mas ele não vê ali a sua nora. Percebam, meus irmãos, que Eva, ao ser tentada, ela viu na árvore do conhecimento do bem e do mal e no fruto proibido algo que não estava lá. E o mesmo verbo que aparece aqui é o verbo que Moisés usa para descrever a cegueira espiritual de Eva em Gênesis 3:6, quando está escrito: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Como assim a árvore era boa? De onde que ela tirou isso? Como ela pôde ver isso, se o próprio Deus disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás? Algo que te mata é bom para comer? Se você olha num rótulo de um recipiente, uma caveira, quer dizer que aquilo é bom para beber? É veneno. Como ela enxergou algo bom no que é veneno? Como ela pôde ver bondade no que é mortífero? Da mesma forma, o pecado cegava Judá. Judá não viu sua nora, não viu seu pecado contra ela, não viu seu pecado contra Deus, não viu seu coração cobiçoso e sensual. Ele viu o que queria ver. É muito provável, meus irmãos, que ele não reconheceu aquela mulher, mesmo quando dialogou com ela, mulher que viveu em sua casa, que fora esposa de seus 2 primeiros filhos, porque ele estivesse bêbado. Lembrem-se, ele estava num festival. E um homem que está disposto a prostituir, da maneira como ele prostitui, sem nem dinheiro para pagar a meretriz, que deixou suas insígnias e sua identidade como penhor a uma desconhecida, um homem deste está fora de si. Ele estava tão fraco, tão tomado pelos seus desejos, que era muito provável que ele estivesse embriagado.
Ele não tinha dinheiro no momento para dar à prostituta, mas seu desejo é intenso. Ele é como um cavalo desenfreado que sente o cheiro do cio. E desculpe esta expressão, mas esta expressão serve para descrever o comportamento de muitos homens quando são tomados pela lascívia. Ele não pensa em nada. Veja que ele vai diretamente e declara à mulher: vem, deixa-me possuir-te. E ela pergunta: com que você vai me pagar? Ele não havia levado a carteira. Mas o desejo era intenso. O pecado o tomava. Ele é direto e incisivo. Percebam, meus irmãos, que aqui também nós já temos um contraste com o que vai ser descrito a seguir nos próximos capítulos, em relação a José. José, quando foi tentado, ele ainda era jovem, nos primeiros anos dele no Egito. Era um jovem, belo, forte, cheio de vigor, solteiro, portanto, sem uma esposa, sem uma companheira, e ele foi assediado por muitos dias por uma mulher experiente e maligna. E mesmo jovem, ele resistiu à tentação e não pecou contra Deus. Já no caso de Judá, era um homem velho, recém-viúvo, portanto, era casado até outro dia. Um homem experiente, um homem maduro, ou que deveria ser maduro, que não foi tentado. A mulher não se insinuou, a mulher não se ofereceu, a mulher não foi a ele. Ele a viu, foi até ela e já fez a proposta de maneira direta. Judá representa o típico machismo da nossa cultura, que ainda existe hoje para justificar a má conduta dos homens. Mas, afinal de contas, eu sou homem. Você não é homem. Você é um animal descontrolado. Ser homem é ser forte ao ponto de controlar seus pensamentos, suas inclinações e seus desejos. O animal que é controlado por seus instintos, mas o homem controla os seus instintos. O homem se guia pelo Espírito de Deus, o homem crente. Lembrem-se do exemplo de Jó, conforme está em Jó 31:1. Fiz uma aliança com os meus olhos, porque o fixaria em uma jovem, em uma moça, em uma donzela. Isto é ser homem. O homem bíblico, conforme as Escrituras descrevem, nos conselhos que o Senhor dá ao jovem em Provérbios, é aquele homem que resiste à mulher tentadora de Provérbios 7. É aquele homem que não sucumbe aos prazeres, mas que anda de acordo com a virtude. Judá está cego pelo pecado, ao ponto de não reconhecer sua nora, ao ponto de não identificar a sua voz, ao ponto de se dispor a deixar como penhor para uma prostituta desconhecida seu selo e o seu cajado. Aqui parece que há 3 objetos: o selo, o cordão e o cajado. Mas o cordão, ele ficava amarrado ao selo. O selo era uma espécie de sinete, um carimbo, e que tinha um cordão que o amarrava ao cinto daquele que o possuía. Mais modernamente, na Idade Média, o selo se tornou um anel, mas naquele período o selo era uma forma de carimbo que ficava amarrado ao cinto. Portanto, no selo havia um cordão belo, bem tecido, de alguma cor viva, que era amarrado ao cinto. Então havia um selo e um cajado. Eram 2 objetos. E o que esses objetos significavam? O selo, também chamado de sinete, era a marca de identidade de Judá. Seria semelhante hoje a uma carteira de identidade. Era que identificava aquele homem e sua família. Já o cajado era o símbolo de autoridade. E no topo do cajado também era entalhado o mesmo símbolo que havia no selo. Portanto, o cajado era o que dava àquele homem acesso, entrada nas tribos para negociar, para vender, para comprar, para mostrar que aquele rebanho era dele, porque o que estava gravado no rebanho também estava gravado em seu cajado e em seu selo. A cegueira levou Judá a entregar suas insígnias pessoais, seus distintivos, a uma prostituta desconhecida como garantia de um pequeno cordeiro de seu rebanho, de uma ninharia para aquele homem rico.
O seu nome e a sua herança estavam simbolizados naqueles dois objetos: o selo e o cajado de Judá. O selo e o cajado do filho de Israel, do pai de Davi, do pai de nosso Senhor Jesus. Este selo e este cajado foram entregues a uma prostituta cultual como penhor pelo pagamento da satisfação de um desejo sujo e lascivo. Meus irmãos, Judá aqui se comporta como Esaú, que trocou a sua primogenitura para a satisfação de seus desejos, tomando um prato de ensopado, um prato de lentilhas, e dando em troca a sua primogenitura. Aqui Judá age do mesmo modo. Judá entrega como penhor o que possui a Tamar, entrega sua identidade pactual, sua identidade como herdeiro de Israel e como futuro pai da tribo de Judá, do rei Davi e do nosso Senhor Jesus. É isso que ele está entregando. Meus irmãos, mas, mais uma vez, o princípio da retribuição funciona aqui. Jacó mentiu e enganou Isaque. E os seus filhos, incluindo Judá, o enganaram. Judá enganou seu pai Jacó. Judá enganou Tamar quando a despediu para a casa de seu pai. E agora o enganador está sendo enganado. Deus usa o seu pecado, fazendo voltar contra você para te disciplinar. O enganador está sendo enganado. Mas além disso, nós temos aquilo que quebra o princípio de retribuição de maneira típica, de uma maneira profética, como uma sombra pairando neste episódio. Porque é a única maneira de quebrar este princípio, no qual todos nós estamos debaixo dele, porque todos nós fomos concebidos em pecado, todos nós praticamos o pecado, e todos nós merecemos o salário do pecado, assim como Judá. Nós temos aqui operando a bênção de Deus, a graça de Deus, porque o texto nos diz que naquela situação tão deplorável, final do versículo 18, ele possuiu aquela mulher que ele tomava por prostituta cultual, e o texto diz, e ela ali concebeu. O seu ventre foi fecundado, e a vida sempre vem das mãos de Deus. Hoje também há esse pecado das pessoas de quererem fazer planejamento familiar, como se nós pudéssemos controlar o ventre. Quem dá filhos é Deus. Quem é o Senhor da vida é Deus. Nós não somos senhores da vida. Quando o homem tenta se fazer de senhor da vida, ele se torna, na verdade, senhor da morte, porque nós só temos controle para matar, não para dar vida. O homem consegue tirar a vida debaixo da permissão de Deus, mas ele não consegue produzir vida. É o Senhor que produz a vida no ventre. O Senhor faz aquela relação tão pecaminosa florescer. A bênção de um filho é dado. O herdeiro que Judá estava prestes a perder, porque sua família estava ameaçada pela morte, é gerado naquele momento. E o que aquele herdeiro tomou como herança, sem Judá se aperceber? Ele tomou a autoridade de Judá, o seu selo e o seu cajado, porque aquele herdeiro seria transferida a autoridade para que por meio dele viesse o Salvador de Judá e o nosso Salvador. O princípio da retribuição, que é devida ao pecado, só é quebrado pela soberana graça de Deus, que dá vida. Sem se perceber do que estava acontecendo, sem entender o que ele estava dando àquela mulher, de um modo misterioso e maravilhoso, o direito daquela nova semente que estava sendo gerada, o direito de reinar, o direito de ter o sinete como leão da tribo de Judá, o cajado como pastor de Judá e de sua posteridade, é transferido ao filho de Tamar. E é por isso que Tamar, meus irmãos, como veremos na próxima semana, é mencionada em Mateus 1 como uma das mulheres que o Senhor usou para que viesse ao mundo o Senhor Jesus. Então nós chegamos à conclusão
esta cena que é descrita dos versos 20 a 23, que nos mostram que Judá ainda continua cego. Percebam que a graça antecede a fé. A graça precede o arrependimento. Judá ainda não cria nas promessas de todo o coração. Judá ainda não havia abandonado os seus pecados. Judá ainda não havia se arrependido. Ele estava cego, mas a graça de Deus já estava operando pela ação de Tamar e pela ação de Deus no ventre dela. Mas voltemos a Judá. E aqui nós aprendemos que o mundo cega a consciência de tal forma que a pessoa perde o temor de Deus. Judá estava cego para as consequências de seu pecado. Judá estava cego por causa da corrupção do seu pecado. E Judá, em sua cegueira, havia perdido o temor do Senhor. O texto termina com a reação hipócrita de Judá em relação ao seu pecado. Veja que já no início, ali no versículo 20, Judá ele não vai mais até a prostituta. Ele se satisfez em seu desejo sujo e provavelmente se sentindo sujo, ele não quer passar vergonha, ele não quer ser visto junto a uma prostituta. Judá não volta para pagar a prostituta, mas envia o seu amigo para reaver o penhor da mão da mulher. Pague aquela mulher e tome de volta o meu penhor. Era um amigo de confiança. Amigos que é melhor não ter. Porque se você tem um amigo que você confia para te ser um cúmplice em atos vis, é porque este amigo, ele é um amigo do diabo. Amigo que é amigo fala, isso é pecado. Eu não vou participar desta vergonha. Não me considere amigo para fazer tais coisas. Mas ele tinha um amigo inclusive para cobertar os pecados dele, para trazer de volta suas credenciais sem que ninguém soubesse, para pagar uma prostituta sem que ninguém soubesse que Judá tivesse se unido àquela mulher. Ele manda o pagamento pela mão de um amigo, para não revelar sua ignomínia, sua vergonha. Isso já mostra como Judá se via, ou melhor, como ele era cego, porque ele pensava que ele era um homem de bem. Meus irmãos, esse é o mal também do machismo, né? Homens que são homens em sua vida secreta, lascivos, malignos, viciados em pornografia, homens que têm um olhar ímpio, um olhar sujo, mas que se posam como bons pais, bons maridos, homens extremamente ilibados e moralistas. Nós tivemos aí até um candidato que foi tomado como o representante da tradicional família divorciada, né? Que não é da tradicional família, está no terceiro casamento e quer posar como defensor da moralidade cristã. Veja, é esse tipo de conduta que Judá está expressando aqui. Ele tem coragem de se unir a uma meretriz, mas não tem coragem de pagá-la, não tem coragem de andar com ela. Quando o Senhor Jesus não se uniu à meretriz, mas andava com elas, compadecia-se delas, não tinha preconceito contra elas, as tratava como seres humanos, olhava nos olhos dela com um olhar dócil, com um olhar de compaixão, ao invés de olhar para o seu corpo, ele as olhava como almas. Mas Judá não era desse tipo de homem ainda. Ele ainda vai se converter totalmente ao Senhor. O Senhor ainda vai fazer uma obra na vida dele. Ele é um homem hipócrita. É o tipo de homem que, tomado pelo desejo, deixa sua carteira de identidade, seu selo, deixa o seu cartão de crédito, seu cajado, nas mãos de uma meretriz para se satisfazer. Mas Tamar já havia ido embora, seu plano fora bem sucedido. Ela não era uma mulher lasciva. Ela era uma mulher que buscava um descendente de Judá. Ira não encontrou Tamar em Enaim, em abrir os olhos. Ao saber da situação, Judá diz o quê? Versículo 23. Deixa quieto, abafa, não comenta Ira. Judá preferia perder o seu selo
perder o seu cajado, do que, ao espalhar o assunto ainda mais, dar ocasião às conversinhas do povo, às acusações das pessoas, ao vexame e ao escárnio público. Ah lá, o velho Judá, um homem tão rico, um tão bom negociante, um homem tão esperto, e foi passado para trás por uma prostituta. KKKKK. Era isso que ele temia, o escárnio do povo. O texto diz: não nos tornemos em opróbrio, não nos tornemos em vergonha, não nos tornemos motivo de chacota, não nos tornemos motivo de zombaria e ira. Meus irmãos, percebam que grau de cegueira chega Judá. Ele teme ser exposto ao ridículo, mas ele não teme ao Senhor. Aqui nós vemos que os homens que não são governados pelo Espírito de Deus são homens solícitos, mais solícitos com a opinião do mundo, com a opinião pública, do que com o julgamento de Deus que os vê. Quem sabia de tudo que Judá fez? Quem estava junto com ele quando ele praticou aquele ato? Quem estava agindo no ventre de Tamar para que ela concebesse a semente da qual viria o Senhor Jesus? Era Deus. Mas Judá não teme a Deus, ele teme os homens, ele teme o que os homens vão dizer, ele teme a visão que as pessoas vão ter dele. Eis que agora me tornarei vil, eis que agora me tornarei opróbrio aos olhos dos homens. Ele não diz: eis que agora eu me tornei vil aos olhos de Deus, diante dos seus santos anjos. Não, porque depois que a luxúria esfriou, ele não se enrubesce, ele não fica envergonhado pelo seu pecado secreto, porque ele está seguro que enquanto sua imagem for preservada diante do público, ele é um homem bom. Isto é a cegueira da hipocrisia. O hipócrita, ele se mede pela opinião pública e não pelo seu próprio coração, que é contemplado pelo Senhor. Chegamos então às aplicações. E a primeira delas, meus irmãos, é a seguinte: o que você tem feito na hora do aperto? Lembre-se que o texto começa com um velório. Judá estava na hora do aperto. Ele passava por um luto. Sua esposa havia morrido. Quando o aperto vem, a Bíblia nos diz que no dia de luto nós deveremos considerar nossa vida e o fim de todos os homens. Devemos parar e refletir. O que você faz na hora do aperto? Você considera seus caminhos diante de Deus? Você busca o Senhor em oração? Ou busca refúgio em prazeres vãos? O mundo é assim. Olha, você está muito triste, está muito abatido. Vamos viajar. Vamos na festa. Vamos na tosquia das ovelhas. Vamos no parque de exposição. Vamos no cabaré da Tamar. No cabaré lá do Abrir os Olhos. Foi isso que ele fez. Desculpe o palavreado chulo, foi isso que ele fez. O que você faz quando você está apertado? Você busca o Senhor ou você busca satisfazer seus desejos carnais? Em segundo lugar, não há dúvida de que Deus cegou Judá, como ele merecia. O Senhor o deixa ainda mais cego, para que ele colha os efeitos, as consequências do seu pecado, antes de levá-lo ao arrependimento. Meus irmãos, o pecado voluntário, um pecado obstinado, um pecado sem arrependimento, ele cega. E aquele que vive na prática do pecado fica privado de sentimento, de culpa, privado de capacidade de autojulgamento. E o mau exemplo de Judá, que é descrito aqui, ele foi escrito para nos ensinar que se vivermos na prática de pecados, nós não poderemos esperar nada de bom. O pecado nunca vai nos aliviar, ele sempre cobrará um preço maior. Em terceiro lugar, atente-se, meus irmãos, para o fato de que mesmo cego para seus pecados, mesmo que você não esteja enxergando um palmo diante do seu nariz, Deus ainda te vê. Não terás outros deuses diante de mim. Deus te vê. E se você é um crente, isto
torna a situação ainda mais grave, porque Deus não apenas vê os pecados dos crentes. Quando um crente peca, ele está pecando com um corpo que não lhe pertence. Porque os nossos corpos pertencem a Cristo, que o comprou. Nossos corpos são santuário e templo do Espírito que habita em nós. Portanto, quando nós pecamos, nós estamos manchando, nós estamos conspurcando o que é santo, o que pertence ao Senhor, que é o nosso corpo e a nossa vida. Não pense que Deus está longe quando você peca. Se você é um crente, Deus está tão próximo que o Espírito Santo está em você, entristecido, gemendo quando você peca. Em quarto lugar, quando o temor de Deus é abandonado, meus irmãos, fica apenas hipocrisia. Não adianta querer parecer ser virtuoso se o coração não foi transformado. E o que transforma o coração não é a opinião dos homens, não é o que a sociedade diz que é certo ou errado, porque a sociedade muitas vezes inverte a ordem, chamando bem de mal e mal de bem. Mas o que transforma o coração do homem para que ele não seja cegado pela hipocrisia é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A hipocrisia é uma cegueira espiritual grave, porque ela se preocupa em passar para os outros uma imagem irreal a respeito de si mesmo. Portanto, meus irmãos, cuidado com a hipocrisia. Veja se a pessoa que você é em público é a mesma pessoa que você é diante de Deus. Se isto for um fato em sua vida, louvado seja o Senhor por isso. Mas se você perceber uma diferença, clame ao Senhor para que Ele ilumine os seus olhos, para que você não seja um hipócrita. Em quinto lugar, a masculinidade bíblica, meus irmãos, não é machismo, nem macheza. Macho é uma característica instintiva do animal, o animal macho, o animal fêmea. Um homem, um masculino, um homem viril, é aquele que tem força para controlar seus instintos, para controlar os seus apetites. Isto é um verdadeiro homem. Ser homem é ser forte para afastar-se do pecado, é ser consciente de seus deveres e, acima de tudo, é temer a Deus que nos capacita a sermos homens. Por causa do pecado, nós nos tornamos meros machos, bestas feras, piores do que os animais, porque os animais fazem as coisas que fazem por instinto e nós fazemos por maldade. Mas quando o Espírito Santo enche nossa vida, nós somos restaurados à verdadeira varonilidade, a varonilidade de Cristo, daquele que é o verdadeiro homem. Ser homem é ser como Cristo é. Isto é ser homem. E por fim, Judá perdeu o selo de sua identidade. Judá perdeu o cajado de sua autoridade. Mas tanto o selo quanto o cajado, pela providência de Deus, foram encontrados por um descendente de Judá. O profeta Ageu, quase encerrando o Antigo Testamento, nos dias em que o reinado de Davi havia sido arrasado, quando o povo voltava do exílio para tentar reconstruir Jerusalém, ele profetizou a Salatiel, um descendente de Judá, um antepassado de Jesus, dizendo: farei de ti um anel de selar, porque te escolhi, Salatiel. Essa profecia é a respeito de Jesus, do Messias. Jesus é o anel de selar. Jesus é o selo de Judá. E é assim que o profeta Ageu o chama no capítulo 2 de sua profecia. Jesus é aquele que recebeu o cetro, a vara de Judá, conforme diz o salmista no Salmo 2, conforme nós encontramos em Apocalipse 12, 5, para reger não apenas sobre Judá e Israel, mas para reger sobre todas as nações. Jesus é o selo de Judá. Ele é o que recebeu o cetro de Judá, mas também ele é o próprio Filho de Deus. Ele é a luz do mundo e tem poder para dar vista aos cegos. Portanto, meus irmãos, que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que nos concedeu, o Espírito de luz, de revelação, que Ele ilumine os olhos do nosso coração, para que assim vejamos os nossos próprios pecados, e vendo os pecados, não nos desesperemos,
para que também possamos ver a luz do Evangelho que há em Cristo, que concede salvação e purificação para todo aquele que crê nele. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê arrependimento, que Ele nos dê fé, e que por meio desta fé e arrependimento, Ele nos livre da cegueira do mundo e da cegueira do pecado. Fiquemos de pé, vamos orar, e assim encerraremos o nosso culto.